Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu tô aqui animado, já não tão animado, afinal de contas eu acho que essa é a quarta ou quinta vez que eu gravo essa videoaula. Alguma coisa sempre dá errado na minha opinião. Da última vez era um cachorro latindo na vizinhança, eu não consegui tirar na edição, então eu resolvi gravar novamente. São os desafios da videoaula que a gente experimenta cotidianamente. Muito bem, mas em compensação o tema da videoaula é muito legal na minha opinião, tá? É a segunda parte que eu falo de literatura. Na primeira parte eu trabalhei um texto do Machado de Assis, tá? Falando sobre uma visão cotidiana que ele apresenta no momento pós-proclamação da República. Tá? Então a gente usa naquele momento, naquele outro contexto, a literatura como fonte. É importante que você lembre, eu já falei isso várias vezes em sala de aula, que a arte ela tem uma capacidade de nos aproximar dos contextos históricos que o próprio texto historiográfico não tem. Tá? Já que o nosso texto ele tem uma preocupação muitas vezes científica e outras vezes de se manter distante do tema, passando números, informações, fazendo análises, ele acaba por nos distanciar um pouco da vivência cotidiana. A literatura e a arte em geral, eles têm essa capacidade que eu acho que é sensacional. Esse livro aqui, que eu estou te mostrando agora, chamado Romanceiro da Inconfidência, foi publicado pela essa poetisa sensacional do Brasil, chamada Cecília Meirelles, em 1953. Tá? E aí não é mais uma fonte histórica, porque ela trata do período colonial brasileiro. Logicamente que ela não é fonte histórica para 200, 300 anos atrás. Só que o texto tem algo muito interessante. Ela tenta reconstruir o passado do Brasil, aliás, jogar um novo olhar sobre esse passado brasileiro, mostrando agora os rebeldes, aqueles que lutaram de alguma forma contra a coroa portuguesa, como grandes heróis nacionais. Então ela está convocando-nos a olhar o passado de maneira muito mais orgulhosa e lamentando a perda desses heróis novamente. Tá? Então é um texto que eu considero fundamental. E aí dentro desse texto, já que o livro é bastante longo, eu escolhi um poema, o poema número 5, né, o romance número 5, na verdade, é o título do poema, Ou da Destruição do Ouro Podre. Eu não vou ler o poema, porque ele é um pouquinho longo para uma videoaula, mas eu vou te explicar, vou ler um trechinho que me chamou mais atenção, e a gente pode discutir isso tudo na aula de amanhã. Bom, o poema trata sobre a revolta de Vila Rica, ou a revolta de Filipe dos Santos. O que foi essa revolta? A revolta aconteceu em 1720, no momento em que a coroa portuguesa cria casas de fundição. O que foram as casas de fundição? As casas de fundição foram estrutura, né, casas no qual os mineradores eram obrigados a levar o ouro extraído para ser pesado e para que a coroa portuguesa tirasse seu 1/5, os famosos 20%. Tá? Logicamente que toda vez que o governo estabelece um novo sistema fiduciário, uma nova forma de cobrar os impostos, uma forma muito mais eficiente, a população que paga esses impostos reclama. A reclamação foi tão forte que eles organizaram uma revolta. E aí o Conde de Assumar, que era o cara que governava na região naquela época, ele arma um plano terrível de traição. E que eu vou dizer que aconteceu em muitos momentos da história do Brasil por parte do governo brasileiro. Ele senta à mesa de negociação com os rebeldes, principalmente com Filipe dos Santos, que é o grande líder rebelde, dizendo que provavelmente iria aceitar as condições exigidas por eles
E no fim das contas ele trai o movimento, manda prender todo mundo. O Felipe dos Santos é enforcado e depois esquartejado em praça pública. Tá? Esse esquartejamento se faz através da destruição do seu corpo puxado por cavalos. Tá? Então eu vou ler esse trecho para vocês verem como, de forma bela, a poetisa ela consegue trazer para a gente a vivacidade daquele momento. Tá? Então eu vou ler aqui um trechinho. Cavalos a que o prenderam estremeciam de dó, por arrastarem seu corpo ensanguentado no pó. Há multidões para os vivos, para quem morre vai só. Dentro do tempo há mais tempo, e na roca da ambição vai se preparando a teia dos castigos que virão. Há mais forcas, mais suplícios para os netos da traição. Então, esse trecho narra, entre outras coisas, o momento em que o Felipe dos Santos teve o seu corpo completamente estraçalhado, puxado por cavalos. Eu acho que você ler isso em sala de aula, mostrar para os seus alunos a construção poética da Cecília Meirelles, traz muito vivacidade para o momento. Esse não é um texto fácil para o ensino fundamental, ele é um texto muito possível para o ensino médio. Eu já tentei trabalhar, quando eu comecei a dar aula, tentei trabalhar esse texto, esse mesmo poema em sala de aula. Não deu certo com os 7º anos, eles não tinham, como é que eu vou dizer, a maturidade e a capacidade de entendimento literário que seria exigido para esse texto. Ele é realmente um texto para o ensino médio, mas não deixa de ser um texto importante e não deixa de ser importante que você use literatura na sala de aula. Abração, vejo vocês em breve, estou morrendo de saudades e cansado de falar com uma câmera. Tchau, tchau.